Senhor, igreja. Amém. Se assentem, à vontade. Semana foi difícil, irmãos. Eu acho que o nosso inimigo não queria não, viu? Tantas coisas que aconteceram essa semana na minha vida, com a minha família, mas estamos aqui. Amém? Pela graça de Deus. Irmãos, é um privilégio estar aqui hoje para levar aqui a palavra para nós, porque eu também recebo a palavra de hoje, amém? O tema que Deus colocou no meu coração, sua hora vai chegar, amém? Quem crê? Amém, glória a Deus. No mundo de hoje, irmãos, uma das culturas que a gente vê há tempos acontecendo e a cada dia mais isso aumenta, é a cultura do imediatismo. Hoje o mundo ele é muito frenético, né? As pessoas estão muito aceleradas, ansiosas, têm a necessidade de estar sempre indo rápido. Você vai até no McDonald's, não tem a paciência de esperar 5 minutos, 10 minutos, porque você quer o lanche rápido, né? É o fast food. E na nossa vida a gente vê isso, não só na nossa vida, mas no mundo afora, né? Essa cultura de imediatismo, de ter que ter o agora, eu tenho que ter agora, eu tenho que ser agora, tem que acontecer agora. Isso não é muito bom, né? Com a internet, a vinda dela há muitos anos, né? Ela começou lá em 95, mas nos últimos tempos, os últimos 10 anos, isso se agravou, de tal maneira que diariamente vem nos aqui prejudicando. Um exemplo disso, antigamente, eu não sou muito velho, se Deus quiser, este ano eu faço aqui 35 anos, já estou ficando velho, estou esquecendo. Mas eu peguei a época que tinha jornal de papel. Quem lembra do jornal de papel impresso, né? Qual que é a diferença disso para os dias de hoje? Na época que tinha um jornal impresso, ele era, na época, né? Tinham as notícias mais específicas ou melhores a se dar no outro dia, isso no país. Quando eram notícias de outros países, isso demorava muito mais. Hoje, com a internet, tudo é rápido. É uma enxurrada de notícias que você nem tem tempo de absorver. É mais fácil, está mais disponível, mas nos prejudica com essa cultura de imediatismo. E o mais engraçado é que a maioria das situações que a gente vive dispensa o imediatismo, mas ainda assim a gente quer aplicar ele na nossa vida, o que nos prejudica enquanto humanos. Hoje em dia, saber esperar é um exercício raro, né? Quem tem paciência hoje em dia, né? Muito raro a gente achar no trânsito, em tantos lugares, é muito difícil. Mas ainda assim, isso vem acontecendo gradativamente e tende a piorar, inclusive com nossos filhos. Não tem paciência para nada, né? Eu tenho aqui um dado estatístico que eu queria aqui compartilhar com vocês. Segundo a Associação Médica Americana, a impaciência está entre os principais fatores de risco para pressão alta em jovens adultos. Tais pessoas têm 84 mais chances de sofrer hipertensão, o que pode levar a infarto, AVCs, né? Um outro dado que eu fui buscar, o professor americano Douglas Rushkoff diz o seguinte: uma cultura imediatista, o passado não existe, o futuro é sempre incerto. Qual que é o grande problema disso? Hoje o grande problema nisso é ignorar o passado por ele apenas não existir mais. E negligenciar o planejamento para o futuro, porque eu quero viver só o hoje. É um pouco daquela música do Zeca, né? Péssima, né? Deixa a vida me levar. E ela vai te levando para o buraco. E você não percebe. Para um imediatista, no caso presente, não é consequência do passado. E tanto faz o que se fizer hoje, porque eu nem espero um amanhã, o que é ruim para a gente. E o que isso tem a ver
com nós aqui cristãos, além de nós sermos aqui humanos, obviamente, a nossa geração de cristãos, ela também está imediatista, né? A gente corre atrás, a gente ora, a gente busca, mas a gente quer para hoje as coisas de Deus, né? E Deus, Ele não trabalha assim. Eu até anotei aqui algo, né? Queremos que Deus resolva rápido. É o nosso delivery God, né? Deus, eu quero agora. Mas não é agora. Você hoje está preparado para receber o que você pede? Talvez não. Com isso, irmãos, eu quero ler uma história aqui da Bíblia com vocês. Quem não leu a Bíblia essa semana vai ler bastante hoje, hein? Glória a Deus. Uma história conhecida que muitos aqui conhecem, mas eu quero me ater aos detalhes dela. Tá? Gênesis 37, a história de José. Vamos abrir. Amém? Todos abriram? Vamos lá. Os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes, dos irmãos, se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos então lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e também o contou a seus irmãos. Tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai na hora o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. 12. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu José. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e me dê notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava perto ali de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: eu procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. 18. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos, aqueles sonhos que ele teve. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-los da mão deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben,
um dos irmãos, propôs isso com a intenção de salvá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam ao Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso sangue. E seus irmãos concordaram. 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram ao Egito. Agora, versículo 36, no mesmo capítulo ainda. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis agora, meus irmãos, 39, capítulo 39, por favor. José havia sido levado ao Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que ele tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor, no caso Potifar, começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele, óbvio. Como eu então poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. 11. Um dia ele entrou na casa para realizar suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela, a mulher, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. 17. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. 19. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, no caso Potifar. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. 21. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá, no caso, sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gênesis 40, irmãos. José interpreta os sonhos de 2 prisioneiros. Título do capítulo.
Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. Com isso, o faraó irou-se com os dois oficiais, e o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. 4. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o padeiro e o copeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que vocês estão hoje com semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José: ora, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, ela floresceu e deu uvas que amadureceu em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça e a entreguei na mão de faraó. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os ramos são 3 dias. Dentro deste período, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como de costume ele já fazia. 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, disse José ao copeiro, e seja bondoso comigo. Lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Quando estiver à presença do faraó, fale de mim e tire-me desta prisão. Pois fui aqui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação boa, favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Disse José: esta é a interpretação. As cestas são dias, assim como o copeiro. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 23 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Claro, Ao contrário, esqueceu-se dele. Último capítulo, irmãos, 41. José interpreta os sonhos do rei faraó. Ao final de 2 anos, faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do Nilo 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Isso o faraó acordou, obviamente assustado. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 5. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas cheias e graúdas. Então o faraó acordou, era um sonho. 8. De manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, 10, o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. 11. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, 12. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda.
Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado na minha posição e o outro foi enforcado. Nisso, 14, né? O faraó mandou chamar José, que foi trazido rapidamente do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: bom, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta que seja favorável. Então o faraó contou um sonho a José. Sonho que estava em pé à beira do rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. 22. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que elas cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Isso trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. 28. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. José falando ao faraó. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de no caso, fartura, não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que hoje se apressa em realizá-la. José aqui, conversando com no caso, faraó. 33. Procure agora, faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão. E, obviamente, fazer estoques de trigo, que sob o seu controle, seu faraó, vão ser armazenados aqui nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Versículo 37, na reta final. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando no meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem um pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneque, beleza, né? Ele deu por mulher Azenate, filha de Potífera,
sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Último versículo que eu quero ler, 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do rei faraó e foi percorrer todo o Egito. Que história, né, irmãos? Que história. Com base nela, eu quero, nesta noite, trazer aos irmãos 4 reflexões. Quem gosta de anotar, está aí a oportunidade. 4 reflexões baseadas no tema que a gente colocou essa noite. Sua hora vai chegar. Reflexão número 1. José, ele foi vendido aos 17 anos, injustamente, certo? Injustamente. Neste período, até os seus, no caso, 30 anos, quando ele virou de fato governador, ele mesmo estando, aliás, sendo vendido e depois estando preso, ele viveu bons momentos. Aí você fala, como? Mas é meio louco isso, né? Meio esquisito. Mas ele viveu. Vamos lembrar do texto? José se tornou administrador de seus bens, lá de Potifar. Potifar confiou-lhe tudo o que tinha. Outra passagem que lemos. O carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Qual que é a reflexão número 1 que eu quero trazer aqui, irmãos, nessa noite? Desfrute os bons momentos. Às vezes a gente pensa que tá tão difícil, né? Estou buscando as coisas não acontecem, mesmo estando com Deus, buscando, e nada acontece. Já ouvi muita gente dizer, até os pastores já pregaram isso também. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Eu vou ser, no caso, feliz quando eu alcançar aquilo. Não sei se você vai ser feliz quando você alcançar tal coisa. O mais importante, irmãos, nessa reflexão número 1, é que a gente, durante a jornada, por mais difícil que ela seja, a gente também desfrute dela. Assim como José fez. José foi vendido, ele era um escravo. Amém? Ainda assim, ele se tornou administrador dos bens de Potifar. Obviamente, ele comia bem, tinha o seu lugar de morar mesmo sendo escravo. Cuidava de tudo do seu chefe, ia falar, do seu dono, na verdade, né, porque era um escravo. Uma vez que aconteceu aquela história com a mulher no caso, Potifar, ele foi injustamente, de novo preso. Injustamente. Segunda vez que acontece algo com ele. Se a gente parar para refletir, você fala assim, cara, que absurdo, né? Você fala assim, eu tô com Deus, quer dizer, eu fui vendido injustamente só porque eu falei de um sonho. Eu fui preso agora porque eu evitei pecar. Que coisa, né, cara? Difícil, né? Mas ainda assim José estava firme. E ainda assim, na jornada dele, até ele se tornar governador, ele conseguiu ter bons momentos. Então, irmãos, reflita isso na sua vida. Não espere você alcançar o que você está almejando para que tenha um bom momento. Durante a jornada, por mais difícil que seja o que você está buscando, você pode ter um bom momento nisso. Amém? Reflexão 2. No texto diz, Gênesis aqui 39:5. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Outro texto, Gênesis 39:23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Eu não sei se vocês perceberam no texto que a gente leu, e agora eu reli alguns versículos. Diz assim, o Senhor estava com José.
o Senhor estava com José. Aí você fala, como é que o Senhor está com José e ele está preso? Como é que o Senhor está com José e ele é vendido? Pega isso para a sua vida. Às vezes você está lutando, eu mesmo já fiz essa oração. Você fala, Deus, faz tudo certo, sou um cara do bem, e as coisas não acontecem. Aqui está a resposta para você, irmão. O Senhor é contigo. Se você não ainda acreditava, ou não percebia isso, não tinha essa percepção, Ele é contigo. E o que Ele põe na sua mão, mesmo numa situação adversa, isso vai aqui prosperar. Amém? Reflexão 2. Continue servindo a Deus sem questioná-lo. Ele é contigo. Amém? Terceira reflexão, irmãos. No momento que a esposa de Potifar queria deitar-se com José, ele fugiu, ele não queria errar. O que me faz refletir nisso? Ele superou uma adversidade. Já estava ruim, né? Porque ele era escravo. Aí ele superou uma adversidade, ele fugiu para não pecar, e foi pior, ele foi depois preso. Mas ainda assim ele não pecou, ele optou em não errar. Aqui eu vou além, irmãos. Às vezes a gente já está difícil, né? Chega alguma dificuldade, você fala, mas está piorando, cara. É uma adversidade. Mas você já pensou que pode ser que Deus está te testando ou te ajudando a aprender algo? Muito provavelmente. Última reflexão desta noite. Essa aqui é a mais incrível, né? José acordou num dia normal. Um dia normal, ele estava preso. Há anos preso. E de repente, naquele dia, depois de certas horas, ele se torna governador do Egito. Vocês têm ideia do que isso representa, irmãos? Ele de manhã ele era um prisioneiro. Cerca de horas depois ele era o governador do Egito. Pega isso para o dia de hoje, assim. É porque às vezes a gente lendo a Bíblia, né, são textos, né, bonitos, bem colocados, mas na nossa linguagem de hoje, imagina José, ele está lá, não sei, podia ser uma quinta-feira, por que não? Podia ser uma quinta-feira. Ele está lá de manhã, preso, mas cuidando dos prisioneiros, né? Lembra que Deus o exaltou até lá, até na dificuldade. E aí vem um camarada e fala assim, ó, o faraó quer bater um papo contigo. Faraó? Isso é de brincadeira, né? Tô aqui preso, cara. Não, ele quer falar contigo, é verdade. Pô, então tá bom, você tá falando, vamos lá. Assim, no mínimo ele devia estar maltrapilho, né? Porque ele era um preso, ele não tinha roupas finas, né? Levam ele para dar um banho, uma ducha, né? Uma banheira, se tivesse na época, né? Põe uma roupa bem elegante para ele estar junto ao faraó. Né? E faraó tinha inúmeros mágicos, pessoas, sábios. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de faraó. Aí chega um jovem hebreu, depois de já limpo, né? Chega até lá no caso do faraó e fala, você quer falar comigo? Quero falar com você. Ouvi aqui do meu copeiro que você interpretou um sonho dele. É verdade? Eu não, Deus, né? Deus me deu esse dom. E aí eu fui lá e interpretei o sonho dele. Pô, tive um sonho também. Você não consegue me ajudar? Vamos tentar, né? Se Deus revelou lá, Deus revela aqui e Deus revela hoje, amém? E aí, o faraó conta o sonho a José. José, obviamente, recebe de Deus a resposta e fala. Imagina a cabeça de José, irmãos. Você está ali de manhã preso. Como eu falei, pode ser uma quinta-feira, a gente não sabe. Ele vai até faraó
E com a revelação do sonho, o faraó fala: cara, você é sábio, hein, meu? Deus aí que você serve é top, hein? Show de bola. Vou te pôr como governador. Qual que é a última reflexão que eu aqui trago, irmãos? Ele ficou ali 13 anos sofrendo, né? Vendido, depois preso, e talvez questionando Deus, como a gente faz, não sei. Mas ele ficou firme servindo a Deus, persistindo no que ele acreditava. A grande questão não são aqui os 13 anos, podia passar 20. Às vezes você está esperando algo, tempão, e lutando. Estou falando que você está esperando, servindo a Deus, sendo uma pessoa correta, não algo, né, alguém de fora. Você é cristão. Você está lutando, se esforçando, buscando e nada acontece, nada acontece, nada acontece. E literalmente como num passe de mágica, né? Assim, Deus fala: Tó, sua hora chegou. Simples assim. Pô, mas é difícil esperar, né? É difícil. É bem difícil esperar. Mas na hora certa, na melhor maneira, Ele cumpre. Amém. Aleluia. Tomar até uma água aqui que eu fiquei emocionado, hein? Eu fiquei porque eu estou passando isso. Sei bem como é. Mas Deus é maior. Amém? E uma coisa que eu achei bacana, complementar, é que o que eu lá no início perguntei a vocês, às vezes a gente acha que tá pronto para receber, às vezes você não está. Mas como assim? Eu vou te dar um exemplo. O que José foi com Potifar? Além de escravo, né, claro. Ele foi administrador dos bens de Potifar. Passou-se o tempo, ele foi preso injustamente. De novo, né? Que situação. O que ele foi junto ao carcereiro? Ele foi líder de todos os outros prisioneiros. Ele cuidava da prisão. Aí te pergunto, irmão, quais são as duas principais competências para um governador? Administrar e ser líder. Quer dizer que se ele não tivesse passado esse perrengue todo, ele não ia ter ali a capacidade para ser governador. Mas quando é a hora certa, só Deus sabe. A grande questão é: você está se preparando para o que você mesmo quer? Para o que você está pedindo? Pense nisso. Às vezes a gente só pede, né? Pede, oh Deus, faz. Mas e você? O que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa para o seu pedido? Para a sua realização? Para o seu objetivo? Às vezes não. No caso de José, ele foi meio que forçado a fazer, porque ele foi vendido, né? Mas Deus tinha um plano por trás. Nossa, mas ele sofreu ali 13 anos injustamente. Pois é. Difícil, né? Passe de mágica, virou governador. Mandava em tudo. Só debaixo de Faraó. Mas Faraó, ao que dá a entender na Bíblia, ele só ficava no trono mesmo. Porque o resto ele falou: José, cuida aí. Cuida aí que você é capaz. Eu vi isso aí. Mas se ele não tivesse sido administrador lá de Potifar e líder na cadeia,
ele não ia ter esse preparo para ser um governador. Reflita nisso, meu irmão. Persista, lute, porque da noite para o dia Deus pode te presentear com o seu momento, com a sua hora. Eu tenho duas imagens que eu quero mostrar para vocês aqui. Mas pode colocar, Isaac, por favor, mano. Fiz questão de trazer para a gente refletir junto com as 4 reflexões. Foi. Ó, imagina que essa mulher, imagina só, tá? Nessa figura, que ela não está olhando a escada, tá? Quantos degraus faltam a ela chegar ali ao topo? 1,5, porque ela já está com o pé em 1 assim? 1,5, 2. Aí a outra imagem. A pessoa desistiu. Aí eu te pergunto, e se Deus te avisasse que ia faltar só 1,5 degrau, você ia desistir? Ia descer? Ah, mas Deus não fala assim, é verdade. Mas Ele precisa falar? Ele só cumpre na hora certa, no momento certo. Então, irmãos, não desista da sua escada, da sua trajetória, da sua jornada, mesmo sem saber quantos degraus faltam. Às vezes falta só 1. E por último, uma outra frase que eu achei bacana do Martin Luther King: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. De passo em passo você alcança. Amém? É difícil? É difícil. Mas quando Deus quiser presentear com a sua hora, vai chegar. Amém? Por último, irmãos, quero cantar com os irmãos essa música. Mas antes de cantar, quero ler com vocês, que ela tem tudo a ver com a mensagem de hoje. É só esperar acontecer. Esse é só esperar, não é que você vai ficar de braço cruzado. A sua parte você vai então fazer. Amém? Mas espera em Deus. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaixem o seu olhar. Aqui vai muito de encontro com o que a gente falou de não desistir. Amém? E não deixar que a tristeza tire a força do seu caminhar. Não deixe que a tristeza te tire a força de você dar o passo adiante, irmão. Continuar olhando nos seus olhos, nos olhos de Deus, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir sua hora, se você continuar crendo, amém? Jesus, plano melhor. Melhor plano. Olha que legal, ó. Nunca chega atrasado, porque Ele sabe a hora certa. Sua hora, sua maneira. E aí a canção se encerra falando: seja feita a sua vontade. Eu só quero a tua vontade. É difícil falar isso, né? Mas é o que a gente precisa, irmãos. Assim na terra como no céu. Amém? Vamos louvar? Amém? Vamos lá. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar
que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar. É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor. Chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, mais uma vez, irmão. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Sua vontade, eu só quero sua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, irmão. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.